Pessoal, vamos começar a aula aí hoje. Nós vamos ver o assunto chamado de motores elétricos. Então, o motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica, em geral, energia cinética. No campo de acionamentos industriais, avalia-se que de 70% a 80% da energia elétrica consumida seja transformada em energia mecânica por motores elétricos. Considerando-se um rendimento médio de 80%, cerca de 15% da energia elétrica industrial transforma-se em perdas nos motores. Então aqui a gente tem um motor elétrico, que é uma potência elétrica que ele vai estar gerando, e uma potência mecânica, e depois a gente tem as perdas. Então, inicialmente, você tem uma potência elétrica, passa pelo motor elétrico, depois eu tenho uma potência mecânica. Tá? De acordo com os tipos de fonte de alimentação, os motores podem ser divididos em motores de corrente contínua, DC, conhecidos por seu controle preciso de velocidade. São motores de custo mais elevado e, além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada comum em contínua. Motores de corrente alternada, AC, são os mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Estima-se que 90% dos motores fabricados são motores de indução de gaiola. Aqui ó, a gente tem uma foto do motor em vista explodida. Isso aqui é um motor básico, tá? Então aqui a gente tem uma caixa de ligação. Normalmente aqui vai o prensa-cabo. Aqui na frente do eixo a gente tem um rolamento de esfera. A gente tem uma chaveta para acoplamento da parte mecânica. Temos a ponta de eixo na frente para acoplar junto a um redutor, alguma parte mecânica. Aqui a gente tem o mancal na parte de baixo, que é a carcaça propriamente dito dele, a fixação dos pés, a tampa do ventilador e o ventilador. Tá? Isso aqui é uma vista explodida de um motor caracterizado como fabricante Siemens. Ok? Depois a gente tem uma vista explodida sobre o motor da WEG, que é uma vista com mais detalhe, tem a tampa dianteira, os anel Onyx que vão presos aqui, o rolamento, o anel de fixação, que a gente tem uma chaveta, que a gente tem o rotor do motor, tem o rolamento, aqui a gente tem uma placa de identificação, todos os dados de placa do motor, que a gente tem uma carcaça, que tem uma arruela ondulada que vai atrás do rolamento, aqui tem uma vista explodida da caixa de ligação, a tampa de ligação da parte elétrica, a tampa traseira, o pino elástico que vai preso o ventilador e o anel Org e depois a tampa defletora, ok? Daqui é basicamente a construção de um motor. Vamos voltar ao assunto aqui, ó. Fatores de seleção. Na seleção do motor, vários fatores vão ser determinantes. A importância desses fatores depende da utilização a que o motor vai ser sujeito e das possibilidades do investidor. Fonte de alimentação, DC ou AC, monofásico ou polifásico, tensão, frequência, condições ambientais, se ele vai ser agressivo ao ambiente, altitude, temperatura, exigências da carga e condições de serviço, potência solicitada, a rotação, esforços mecânicos, ciclo de operação e etc. Consumo e manutenção varia com os interesses econômicos, perspectiva a curto ou longo prazo. Controlabilidade, posição, torque, velocidade, corrente de partida, depende da exigência da carga. Todos esses fatores são muito primordiais numa aplicação do motor
fonte de alimentação, condições ambientais, exigência da carga, as condições de serviço, consumo e manutenção e a controlabilidade. São fatores fundamentais no dimensionamento de um motor, ok? Aqui a gente tem vários tipos de motores. A gente vai ver os principais, que são o motor CA, assíncrono, trifásico e o de gaiola, mas existem variedades de aplicações de motores. Os motores de corrente alternada do tipo indução são classificados em síncrono, funciona com velocidade fixa, utilizado somente para as grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores. A velocidade do rotor é igual ao do campo girante do estator. Aqui a gente tem um rotor bobinado, os anéis coletores, tá? E aqui a gente tem um estator, e aqui já a aplicação do motor. O assíncrono funciona normalmente como uma velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. A velocidade do rotor é diferente do campo girante do estator. Ok? Motor de indução. Motor com rotor gaiola de esquilo. Por ser robusto, evita muitos problemas relacionados a desgaste e a manutenção. Aqui nós temos uma figura dos anéis de curto-circuito, os condutores, as barras condutores, os anéis de curto-circuito internamente, o rotor de aço laminado e propriamente o eixo. Que a gente tem um exemplo do motor com rotor bobinado. Ele é composto por 3 bobinas em estrela. Em relação ao anterior, permite o controle de velocidade. Okay? Que a gente tem um diagrama da rede, que aqui é o motor, e aqui é o esquema das bobinas dele. Tá? Aqui a gente tem um reostato, normalmente ele é utilizado o coletor de escovas, o rotor e o estator, tá? Que é um esquema diagrama de um rotor, de um motor de rotor bobinado. Motor da Lander possui 6 bobinas e 2 velocidades distintas, na relação de 1:2. Rendimento e a potência melhor em alta velocidade. Exemplo, 4 2 polos, 1.800, 3.600 RPM, e 8 4 polos, 900 e 1.800 RPM. Aqui está um diagrama dele, tá? Baseado nisso, a gente tem uma escalinha que a gente denomina o tipo de motores. Um exemplo, frequência em 50 Hz e frequência em 60 Hz. 2 polos, ele é 3.000 RPM. 2 polos em 60 Hz é 3.600 RPM. 4 polos em 50 Hz, 1.500 RPM. Em 60 Hz, 1.800 RPM. 6 polos, 1.000 RPM. 60 Hz, 1.200 RPM. 8 polos, 750 RPM em 50 Hz. Em 60 Hz, 900 RPM. Isso aqui é padrão de fabricação de motores da Siemens, ok? Alguém tem alguma dúvida até o momento?
Motores de indução monofásico. São assim chamados porque os enrolamentos são ligados diretamente a uma fonte monofásica. Por isto possuem um campo magnético pulsante, devido ao baixo torque de partida, além do enrolamento principal. Utiliza-se um enrolamento auxiliar que defasa a corrente em 90 graus. Não é recomendada a utilização de motores maiores que 3 CV, provoca desbalanceamento da rede. Desvantagens desse tipo de motor monofásico: custo mais elevado que um trifásico de mesma potência, tem maior desgaste mecânico do platinado, rendimento e fator de potência menor. Não é possível inverter diretamente o sentido de rotação. Motor monofásico com 2 terminais, L1 e neutro, é utilizado apenas a um valor de tensão. Não é possível a inversão do sentido de giro. Muito importante esse dado aqui. Motor monofásico com 4 terminais. O enrolamento é dividido em 2 partes iguais. Logo, podemos utilizar 2 valores de tensão. Em série tem-se 220 volts, em paralelo 110. Não é possível a inversão do sentido de giro. Motor monofásico com 6 terminais. As ligações são semelhantes ao de 4 terminais e é possível a inversão do sentido de giro. Basta inverter a ligação dos terminais 5 e 6. Então, na fase L, fechamento do motor seria 1, 2 e 5 em 110 volts. E na outra fase, 3, 4 e 6 em 110. 220, você fecha 1 e 5, fecha 2, 3 e 6, e a próxima fase você entra com o 4. Então, a entrada de fase 1 e 5 e uma fase no 4. Fechamento dos terminais 2, 3 e 6 em 220. Uma fase você entra 1, 2 e 5, outra fase você entra 4, 3 e 6, ok? Pessoal, vamos terminar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade, ok?